todas as coisas que precisam ser reimaginadas, elas são tratadas com muito, dentro das organizações, com muito pisando nos ovos, né? Mas, dentro de uma perspectiva de futuros, as pessoas conseguem falar sobre isso. Porque a gente não está falando sobre o que ela está fazendo agora, que é um teto de vidro. Beleza, vocês colocam ele numa outra a gente vai perguntar forma de ver as coisas, tá bom. Né? Viaja no tempo. Isso, Tipo não é assim, a sua empresa de agora, anos, é a empresa daqui a 10 anos. Sua empresa daqui a 10 anos, como você acha que as coisas vão ter mudado? Porque daí coloca numa perspectiva que as pessoas conseguem diminuir as suas defesas, né? Se abrem, tá? E ter mais ousadia para discutir sobre as momento. coisas, né? Porque no momento que tu coloca o tempo, né? O tempo na tua tomada de decisão, automaticamente muda tua condição até interna de tomar aquela decisão. Tu vai pensar em mais consequências daquilo que tu está fazendo, vai ter uma visão sistêmica maior e é justamente a maior habilidade, né, que se fala habilidades do futuro é a capacidade de tomada de decisões complexas, né? Então, quando a gente vai fazer um investimento maior, naturalmente, né, a gente já faz isso, né? Pô, eu vou comprar o ponto aqui. Tu vai fazer uma visão, tu vai tentar olhar essa região, ela vai valorizar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Isso já é o quê? Um pensamento de futuros. Eu tô colocando tempo na minha decisão, né? E o que a gente tá convidando é colocar sempre o tempo na tua decisão. Não só quando tu vai fazer um investimento maior. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Balcão. Dessa vez a gente está gravando um especial para o ESX, o maior evento de inovação do Espírito Santo. E a gente está cobrindo com vários palestrantes que estão participando do evento para que a gente possa também ajudar a reverberar as ações que estão acontecendo no nosso principal evento do Espírito Santo. Agora eu estou com a Luciana Bazanella e com a Vanessa Matias, que são da White Rabbit e vão contar para a gente o que elas vão contar no ESX, e vão falar um pouquinho do negócio delas aqui pra gente também, beleza? Meninas, por favor, fiquem à vontade para se apresentar. Primeiro é um prazer estar aqui. A gente ama dar um rolê no Brasil para ver como que é a inovação de verdade, né? Então, todas capixaba com todas as suas capixabezas, com suas capixezas. Eu já vim aqui em algumas outras oportunidades e eu sempre fiquei impressionada assim, com a ecossistema. Você já comeu a nossa moqueca? Já comi a moqueca, mas eu preciso recomer. Ó. Opa, vocês ficam até quando? Só até amanhã. Até amanhã. Ah, mas ainda dá. Ainda dá, né? Ainda dá. Ué, claro que dá. Hoje a gente já sabe que tem um lugar que tem uma baleia. Eu quero follow the baleia. Onde aqui pertinho, não, aqui pertinho. Então, é isso aí. Nós vamos seguir a baleia hoje. Boa. Isso. E a gente veio aqui falar sobre o nosso livro, né? Bom. Que é também o mote da nossa empresa, que é a Reimaginação Radical. Legal. Que é discutir sobre como que a gente pode pensar sobre futuros que a gente queira viver de verdade e não essas distopias, o que contam pra gente ou que a gente simplesmente se sente levado. Como que a gente consegue intencionalmente pensar nos futuros que a gente quer viver e ocupá-los, né, e habitá-los. Legal. E eu sou Lu Bazanella, também estou muito feliz de estar aqui e vendo realmente, acreditando naquilo que a gente acredita, né? Acreditando porque a gente está vendo aqui acontecer, que é a inovação descentralizada. É a ideia de que a gente pode sim ser protagonista dos nossos próprios futuros e hoje a gente dedica a nossa vida para isso, para fazer as pessoas acreditarem, todo mundo, de todos os negócios, de todos os segmentos, porque a gente está num momento, e é daí que parte a lógica da reimaginação radical, que a gente não trouxe o livro aqui. Então você imagina o livro, bota no Google aí. A gente tenta fazer alguma edição depois e coloca. Reimagina. Tá aqui, Isso, tá aqui na mão, ó, todo mundo segurando o livro. Aqui no livro. Segura o livro. Vocês podem observar. Vocês se virem aí em produção. Se vira a produção para colocar aí o livro, tá? Inclusive, uma falha não ter trazido para vocês de presente, que gostaria, a gente tem esse desejo realmente, assim. E é o que a gente oferta para o mundo, essa metodologia que é a reimaginação radical, que é uma abordagem que tem 5 lentes, com exercícios práticas. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, especificamente da lente da ousadia. A gente trouxe, por isso que o nosso tema aqui é ouse questionar o futuro. Pô, que legal. Fala um pouquinho da White Rabbit, o que ela faz, da onde ela veio, tem mais sócios, qual que é a história por trás do Coelho Branco? Sim. Bom, vamos começar então pelo Coelho Branco, né? Por que o Coelho Branco? Tem a história da Alice, que eu acho que todo mundo conhece, a do Matrix, que é de você seguir o Coelho Branco. Que nada mais é do que essa ideia de que você ir atrás para você se jogar dentro de uma perspectiva desconhecida.
né? Tá. E em muitas culturas, o coelho branco é esse token, né? Que te leva para o desconhecido. Que te permite você habitar lugares que você não necessariamente conhecia, né? A gente gosta até, no livro, a gente fala dessa ideia da incerteza ontológica, né? Que ontologia é a realidade que a gente vive, na prática. E incerteza é quando você coloca em xeque a sua realidade. Quando você abre, assim, a sua perspectiva e fala, nossa, você caiu num buraco, que você olha e fala, eu não pensei no mundo dessa forma, né? Então, muitas vezes isso acontece, né? Tipo, quando você tem um filho, você olha aqui e fala, quando você muda de emprego, quando você sai de um emprego, que você fala, nossa, numa viagem, é muito comum acontecer numa viagem, que você olha uma cultura e fala, nossa, eu não sabia que eu era... Que era desse jeito. Ok, que eu era diferente. Dessa forma, né? Ok. Tipo, você acha que o brasileiro, que todo mundo é caloroso como brasileiro, quando você sai, você fala, não é assim em todo lugar, né? Não. Então, é quando você coloca a sua própria realidade em xeque. Então, o que a gente tenta fazer é colocar as pessoas dentro desses espaços desconfortáveis. Tá, essa é a metodologia de juntas, vocês. Tá. De um espaço que não é confortável porque é desconhecido. É mais isso, né? Como que a gente faz com que esses processos coloquem em xeque a realidade e que é onde alimenta a reimaginação. Na Alice, ela entra no País das Maravilhas, que é um país que é totalmente caótico, que é o lugar da imaginação. É um lugar de sonho, ele é onírico, ele é caótico, mas cheio de sutilezas que fazem com que você olhe e fala, olha, talvez aqui tenha um insight, aqui tenha um aprendizado, esse momento de epifania que você não teria tido se você não tivesse se permitido viver aquele desconhecido. Beleza. E a White Rabbit, como empresa, né, nasceu quase 10 anos atrás. A gente conta um pouco dessa história no livro, né, das nossas... A gente já tinha trajetórias em inovação, a Van em área de pesquisa, eu na internet. E aí a gente nasceu justamente porque a gente estava fazendo curadoria do SXSW, né? Fazia reportes de tendências do SXSW. E a partir disso a gente começou a fazer curadoria de outros festivais e os clientes começaram a pedir tendências, estudos ad hoc. E ali a gente posicionou então a empresa dentro dessa linha dos estudos de futuros. E aí dentro de estudos de futuros, ou seja, assim, saindo do armário, somos futuristas, né? Temos um escopo de atuação, trabalhando dentro desse campo científico. É um campo de estudos, né, que é relativamente recente, digamos assim. Porém, do ponto de vista de práticas, né, a gente sempre esteve interessado nesse lugar do letramento, que é esse lugar de fazer as pessoas acreditarem, não só acreditarem, mas praticarem, né, as visões de futuro nas suas vidas. Ou seja, inclusive eu a gente não está falando só de negócios aqui, então. Não, a gente está falando de Tá seres bom. humaninhos, que é o que todo mundo fala, né? Tá bom. Aliás, há muito tempo, esses dias eu vi assim, essa conversa que agora se fala, temos a inteligência artificial, porém o mais importante são os seres humanos. Então, Ok. a gente... Ok. É uma conversa já que se fala em festivais há no mínimo 10 anos. Tá. Só que eu acho que isso agora a gente tenta trazer para estudos de futuros para uma coisa mais prática, assim. Para mais um sentido de empoderamento mesmo, de como tu toma melhores decisões no presente. Existem técnicas, existem práticas, não precisa só dizer Não é o assim, tem acaso. as habilidades do futuro, você precisa ter mais empatia, tá? Como? Porra. Ok. Como que eu faço isso? Chovendo molhado também, né? Chovendo molhado. Então, a gente foi desenvolvendo uma série de práticas e abordagens nossas próprias e que daí a gente consolidou no Isso livro. desdobra nas lentes? Você falou de uma delas que é ousadia. Isso. Quais são as outras? Só para eu poder entender um pouco mais. Acho que esse é o momento de mostrar o livro que a gente conta. Esse é o momento que você bota aqui no livro. Produção, mais uma vez, se vira. A lente da ousadia é a que vai nos ajudar a questionar, né, nossa realidade como ela é. Tá. A lente multitemporal, ela nos faz abraçar diversas temporalidades, passado, presente e futuro. Para pensar em futuros, não dá pra gente só olhar pro futuro e o futurinho, aquele futurinho de um ano. Não, a gente também quer que as pessoas pensem em 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? A lente multissensorial, ela vai nos dizer que a gente precisa de uma abordagem multissensorial para aprender. Então, a gente não é só uma cabeça flutuante, a gente tem um corpo, a gente tem sentidos, a gente tem emoção, a gente tem coração, a gente tem Isso também tato. tem que ser considerado. Então, isso, as nossas intuição, as nossas práticas, elas estão muito relacionadas com arte por causa dessa abordagem da lente multissensorial. Tá bom. A lente pluriversal vai nos convidar a gente olhar o nosso lugar do mundo de influência e, com isso, a gente pensar em todas as alternativas sem hierarquizar. Não existe uma forma de futuro só, mas sim como que a gente... E nenhum mais importante do que o outro, ou mais relevante. Outra, mas, sim, a gente entender essas narrativas a partir de uma visão pluriversal que considera esses muitos mundos que existem no nosso mundo, né? Existem
quantas histórias de mundo, quantas pessoas existem no planeta Terra, tem uma história de A mundo sua própria ali. história, ok. Essa é a perspectiva da lente pluriversal. A lente da ousadia, eu já falei, né? É, E qual que tá ousadia, faltando? Sistêmica. sistêmica. A lente sistêmica, que é que nos ajuda, nesse momento, a tomar as decisões complexas que esse tempo nos pede a partir da inteligência da natureza. Porque a natureza, ela é sistêmica, né? E nós somos natureza. Então, a gente tem que, às vezes, lembrar disso. Lembrar que somos natureza para pensar de forma sistêmica. Antes de começar. E eu queria, eu queria complementar essa, que a gente falou que a gente fala com humanos, né? Com humanos no geral. Mas principalmente quando a gente aborda as lentes, a gente tenta fazer uma perspectiva que não é centrada no humano, mas centrada na vida. Tá. Que é essa lógica de humanos e mais que humanos. Né? Exato. E que é quando a gente aborda a lente sistêmica, a gente fala sim com humanos, porque são as pessoas com quem a gente consegue ter aqui um diálogo, né? Mas que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar do planeta, a gente tem que falar das montanhas, a gente tem que falar dos bichinhos, a gente tem que falar das... Caramba, gente. Então é que a gente... 35 minutos, vai ser impossível eu sair daqui entendendo. Nós vamos falar da vida. Loucura. Nós vamos falar da vida. Pô, a gente precisava de uns 3, 4 horas, uma cerveja aqui pra gente poder Por isso que acompanhar a gente esse falou que a gente papo. vai falar de uma lente. Ok, vai ser. E olha Mas, lá, ó, se eu for conseguir entender e conseguir fazer com que a galera entenda tudo que vocês conseguem fazer Sabe quando dentro uma disso. coisa é tão complexa que ela se torna simples? Tá Então, bom. por exemplo, quando a gente pensa futuro, você pensa nos seus filhos. Tá, beleza. Tenho duas Você menininhas. pensa na materialização ali, que tem um ser humano e que muito do nosso trabalho, né, tá assim, a gente se vê conversando com nossos filhos no futuro. O que eles vão pensar? Vocês aí que estão nos assistindo. O que vocês acham que seus filhos vão pensar de vocês? Isso é pensar como um futurista, é colocar a temporalidade na tua decisão, no teu momento de agora. Não ficar só encurtadinho, né? Quando a gente fala assim, é mais que humanos, parece uau, até esotérico. Isso significa... Não deveria, tá? Isso significa nada mais do que a gente está falando aqui em ESG, externalidades. Olha como é difícil nos negócios a gente considerar a vida. Ou seja, as condições, né, específicas para que nossa vida possa existir. Então, a gente está falando aqui de todas as questões relacionadas, obviamente, ao clima, mas não só. Também em relação a como a gente interage em sociedade, né? Eu entendi perfeitamente que isso tudo que você está falando cabe muito para o indivíduo, a pessoa refletir e encaixar isso na vida dela. Mas como é que vocês conseguem transbordar isso aqui para uma empresa? Para a empresa tangibilizar, são pessoas diferentes, às vezes com crenças diferentes, Isso. limitações dessas crenças muitas das vezes, e conseguir olhar para um horizonte tão longo e tão abstrato, tão complexo, com 5 lentes que explicar as palavras das lentes já é difícil. Você imagina colocar para executivos que estão fazendo a mesma coisa há 30, 40 anos, a refletir o que vai acontecer, porque ele acha que não vai mudar. Ele está fazendo dar Será? certo. Então, não sei, exato. Como é que Eu tem acho que sido ele levar sabe. isso para eles? Ele tá confortável? Vocês conseguem fazer esse desdobramento? Tá. Confortável ninguém tá. E é por isso que a gente existe. Beleza, Tá. ótimo. Quem tá É como- confortável? Alguém tá confortável? Você tá confortável? Não, eu não. Suas Eu filhas não. têm quantos anos? 10 e 8. Elas estão Ai, relativamente igual confortáveis, é igual, né? Eu tenho os meus são menorzinhos, são 5 e 3. Tá, legal. 2. Vamos colocar a lente da ousadia, que eu acho que é uma lente fácil da gente discutir. Ai, obrigado. Nas empresas, nas empresas tem assuntos que são tabu, né? Você vai numa empresa de comida, Tá. né? Você fala assim, gente, vamos discutir o açúcar no achocolatado, que é 50% dos achocolatados principais, né? Tipo, você não pode falar sobre isso. Isso Beleza. é tabu, Tá bom. tá? Tipo, não pode discutir assim diretamente, né? Então a gente... Outras coisas que não pode discutir. Vamos discutir desmatamento, vamos discutir sobre defensivos agrícolas, vamos discutir sobre Pô, todas só as pauta coisas. bomba, beleza. Todas as coisas que precisam ser reimaginadas, elas são tratadas com muito, dentro das organizações, com muito pisando nos ovos, né? Mas, dentro de uma perspectiva de futuros, as pessoas conseguem falar sobre isso. Porque a gente não está falando sobre o que ela está fazendo agora, que é um teto de vidro. A gente Beleza, está vocês colocam falando- ele numa outra A gente vai perguntar para forma ele, de ver as coisas, tá bom. né? Viaja no tempo. Isso, Tipo não é a assim, sua daqui a empresa de 10 agora, anos. é a Nossa empresa empresa daqui a agora. 10 anos. Sua empresa daqui a 10 anos, como você acha que as coisas vão ter mudado? Porque daí coloca numa perspectiva que as pessoas conseguem diminuir as suas defesas, né? Se abrem, tá? E ter mais ousadia para discutir sobre as coisas, né? Então, e a gente faz isso através de técnicas. Assim, tipo, Tá.
O livro é Vocês cheio desenvolveram essa metodologia toda? Isso. Sim. Uhum. Legal. E roubando e compartilhando Ok. e coisa de um monte de É uma gente, todo mundo curadoria. citado, né? É uma curadoria de várias práticas. Inclusive, tem várias práticas que são clássicas são dos nossas. estudos E de vocês futuro. trouxeram a composição toda é de vocês, ok. A gente né? acha, olha, gente, isso aqui a gente usa muito. Por exemplo, uma das exercícios que a gente mais usa em lente sistêmica chama Roda de Futuros. É um exercício que nasceu nos anos 70. Então, Tá, não é uma legal. coisa... Ah, nossa, Eu acho que surgiu agora aqui com nada a do inteligência zero. artificial. Tem Não. um amigo nosso que fala que ninguém começa nada, ninguém termina nada e ninguém faz nada sozinho. Então, né, vocês pegaram alguma coisa, já estava ali, melhoraram, fizeram o incremento de vocês e também não vão terminar. Daqui a pouco alguém pega e também dá uma continuidade. Tá? A metodologia que a gente vai utilizar hoje, por exemplo, ela é uma coisa que a gente faz muito. A gente tem que contratar o autor, né? Pra ele saber que a gente faz tanto isso. Porque tem um livro do Warren Berger que fala A More Beautiful Question, que é uma pergunta mais bonita. E ele falava de qual que é a mágica que está dentro de cada pergunta, né? Das perguntas de porquê, das perguntas de como, das perguntas de ser. E de quando. Cada perguntinha tem uma mágica. Quando Tá. você pergunta, seus filhos te perguntam, por que o céu é azul? Nossa. Por Tá. que você precisa trabalhar, papai? Nossa. Por que você precisa viajar? E é tão difícil, né? Mas o que ela está fazendo é contestando uma realidade existente, que é a tal da incerteza ontológica. Né? Tá. Que é essa ideia de você olhar para sua realidade e falar por que as coisas são assim. Então, papai, por que você precisa trabalhar? Então, porque a gente trabalha dentro de um sistema capitalista cuja mais-valia é... Nossa, não dá para dar essa resposta. Então, Papai tem que eu ganhar falo que dinheiro papai pra gente pra ir ajuda no as parque. pessoas. Eu vi isso em algum vídeo que eu não podia falar que era para ganhar dinheiro. Não pode. Ah, é. Que sei lá, ia ficar feio. Aí eu falo que o papai ajuda outras empresas, outras pessoas a montarem seus negócios, a ganharem seus dinheiros. E aí o papai ganha dinheiro com isso e a gente pode Isso. fazer as coisas. Também. Mas também não sei se é o certo, não, tá? A gente vai tendo filho, né? E vai tentando descobrir o que é pra fazer para criar das crianças. Tem a mesma idade das nossas, né? Também são duas meninas, não? É um menino e uma menina. É um casalzinho? É. Uhum. Então não tenho certeza das respostas, não, tá? Então. Mas eu aprendi que era mais ou menos esse o caminho. E esse lugar das perguntas, ele dá uma certa segurança psicológica para as pessoas. Porque eu não estou falando que as coisas são. Não, eu entendi, muito legal. A gente está falando assim, por que a alimentação hoje virou baseada em processados? Que teve seu lugar, assim, depois da Segunda Guerra, as pessoas estavam com fome. Okay, A gente precisava utilizar as técnicas para... Não se produzia tanto, então tinha que realmente dar uma reaproveitada em tudo que tinha ali, tinha que durar mais. Tinha que durar mais, a era do spam, e tinha que durar mais, e tinha que ter mais energia, então o açúcar fazia sentido e tal. Mas por que a gente precisa continuar com isso se a gente não está mais dentro desse mesmo Daquele contexto. E daí esse lugar das perguntas fazem, né, a gente sair desse lugar. E a gente tem as perguntas de como, que é mágica dentro delas, levar as questões para uma questão mais prática, né? Então, assim, como a gente poderia reduzir o açúcar sem fazer com que as pessoas comprem menos, sei lá. Ok. E as perguntas de ser são as que mais liberam a gente pra gente pensar realmente, imaginar coisas novas, né? E se a gente fosse uma empresa de, sei lá... Enfim, que é tipo... Muitas empresas estão fazendo... As empresas, por exemplo, de ultraprocessados também estão comprando marcas, tipo a própria Nestlé, comprou Pura Vida, comprou Mãe Terra, talvez veio de um IC, né? Num movimento desse. Exato. Então, essa, por exemplo, é uma metodologia que era um livro, que não era uma metodologia, que a gente transformou numa metodologia para falar com as empresas dentro de um lugar de segurança psicológica. Tá. E hoje a gente utiliza a inteligência artificial para pegar os pontos que eles estão trazendo e transformar o que eles acreditam como problema em oportunidade. Então, como você pode enxergar essa mesma coisa que você está falando para a gente entender? Primeiro, o que é comum entre essas 100 pessoas que estão aqui e que está todo mundo pensando. Tá e bom. Daí a gente clusteriza isso através de inteligência artificial. E como que a gente consegue conversar sobre esses pontos que vocês estão trazendo e a gente colocar isso em oportunidade? Ok, numa visão diferente, né? Numa visão diferente. Então, assim, sei lá. Por que a gente tem que ainda ir... coisa que sempre sai sobre trabalho. Por que a gente ainda tem que vir no presencial? Ok. Então, como que a gente transforma isso em que coisas que a gente precisa fazer presencialmente? Ou como a gente poderia aproveitar melhor o presencial? E à medida que a gente vai falando sobre essas coisas, a gente entende quais são os atritos, né? Quais são os processos de tensão, quais são as barreiras e quais são as oportunidades que tem essa mágica dentro das perguntas.
Como é que é a dinâmica disso? Como é que vocês aplicam isso na Vera lá dentro de uma empresa? Na Vera? Isso é uma expressão daqui. Não! Na Vera, Na Vera é tipo, na real. Na real, na prática, na tá? Vera, na real. Nunca tá. ouviu? Não. Umbigo no balcão e na Vera. Na Vera, não, amei. É mais 20 minutos que a gente tem. Eu vou soltar mais uma, tá? A gente é cheio de gírias aqui. Dizem que a gente não tem sotaque aqui no Espírito Santo. Ai, não, mas a gente tem um monte de palavra e jeito nosso. Tem não? Sim. Tem? Claro que tem. Tá falando igual a mim? Não. É sotaque. Não, meu é gaúcho, o teu é capixaba. A gente aqui acredita que a gente não tem. Mas a gente tem um monte de pocar. Vocês escutaram essa palavra aqui? Não. Não, pocar e estourar. Pronto, já foi. Agora tu vai ter que dobrar a meta. É tipo isso, Só que pocar também pode significar que foi muito bom. A festa pocou ontem. Pocou. Foi boa. Pocou. Entendeu? Então tem os seus contextos. E tudo pra gente, narrativa, né, irmão? E pra nós Olha aqui, isso. qualquer festa a gente chama de rock. Boa. Vamos pro rock hoje? Não é que vai ter um show Isso de rock? eu sabia. Já sabia? Nossa, eu acabei de lembrar que... Te chamaram pra um rock hoje, você tava achando que era um show de rock e na verdade vai ser um forró. Gente, tem que tomar cuidado aqui, tá? Eu lembrei de um histórico que eu tenho com Vitória. Por favor, compartilha. Que eu fiz uma festa de indie rock chamada Hang the DJ. Aqui? Aqui, 20 anos atrás. Com uma amiga que chamava Daniela. Aí vai aparecer umas pessoas aí no comentário. Eu estive nessa festa. Não, a gente vai ver. tentar divulgar. Vai ganhar um livro, hein? Eu vou Se impulsionar. provar que tava na festa, ganha um livro. Isso. E saber que tava na festa Hang the DJ. Não, mas tem que ter provas, não pode só dizer. Não, tem que ter uma foto. Tem que ter uma prova. De 20 anos 20 atrás. anos atrás. É dureza, é pra ser difícil mesmo. É pra ser difícil. Mas vamos falar na Mas Vera, então. então. Na Isso. Vera, tu já Isso. trouxe, né, irmão? Tu percebeu que tu já trouxe? Tu disse assim, é verdade. A inovação, ela começa com um IC. Toda inovação começa com um IC. Tá. Toda descoberta científica começa com... E se eu fizesse tal coisa? E se, inclusive o IC, a gente estimula as hipóteses, né? Uma hipótese, por exemplo, que eu adoro, que eu tenho visto muitos memes agora, e se os alienígenas pousassem aqui na Terra agora? Tem até uns podcasts, né? Que é tipo, porque o alienígena, ele é o nosso arquétipo da pessoa de fora até desse planeta. Lá, a gente vai, imagina aquele ser verdinho, né? O ET de Varginha. Exatamente. E aí ele vai, o quê? Trazer uma perspectiva que é sempre outra, né? Então, as hipóteses do IC, elas têm que causar esse estranhamento. E aí eu te pergunto para todo mundo que está aqui nos assistindo. Tem alguma indústria que não precise se preocupar com o futuro? Não, nós estamos aqui de boa. Nosso produto aqui é isso, não temos que mudar nada. Me fala, eu quero saber que negócio é esse. Eu não acredito que tenha, tá? Mas já escutei de gente aqui do estado que atua na indústria alcooleira que não tem nada para mudar. Ok? Que é o que eu faço hoje, vai continuar sendo feito, eu já tenho a tecnologia suficiente para poder produzir o melhor possível, mas escutamos, daqui do estado. Então, mas você está falando de bebidas de álcool? Não, ela produz cana. De produção de açúcar. Combustível. Tá. E aí vira combustível, né? Ela Gente, também álcool ou açúcar. Então, para você que disse isso, eu quero te dizer que nós estamos na maior transição energética da história da humanidade. Se você que trabalha nisso não entendeu isso, eu realmente recomendo mais ainda que é o que mais deveria ouvir, né? Perfeito. Faça trabalhos de estudos de futuros. Eu sinto exatamente isso. Que estudos de futuros é igualzinho rolê de terapia. Aquela pessoa que diz assim, eu não preciso. Pensa assim, é o que mais. Essa precisa muito. É a que mais precisa. Porque a pessoa que está terapeutizada lá há 30 anos, né? Ela é tá mais aberta humilde. pra essas questões. Ela tá aberta. É a mesma coisa, sabe, gente? Assim, eu acho que assim, nós estamos vivendo, né, numa disrupção sistêmica que a gente contextualiza um pouco no livro, mas não precisa contextualizar, basta estar no planeta Terra para entender. Viver o que a gente está vivendo, todas as crises, inclusive agora, a gente tá começando, né, a ver os sinais da crise da realidade, que a gente já fala há muito tempo, mas agora, e no ano que vem vai ser um freak show, né? Prepare-se, apertem os cintos nas eleições, porque a gente realmente perdeu, a gente vem de uma erosão da confiança nas instituições. A gente já há muito tempo, coletivamente, vem não confiando mais nas instituições que diziam para nós o que era verdade. A mídia dizia para nós o que era verdade, né? Eu, no começo da internet, tinha um slide que eu trabalhava muito nisso, né? E eu peguei uma fala da minha mãe. Por quê? Porque logo no começo do Facebook, ela falava assim, tipo, quando a gente falava começamos a falar de fake news no Facebook, ela me mostrava uma coisa e eu perguntava assim, mas mãe, onde é que tu viu isso aqui? Ela falava, deu no Facebook. Porque era assim que falava, né? Deu no Jornal Nacional. Exato. Então ela falava, e era verdade, deu né? no Facebook.
Então, a gente hoje está vivendo o quê? Essa erosão contínua e acentuada da crise nas instituições, inclusive na escola, inclusive no governo. As empresas ainda são as instituições que as pessoas mais confiam, mas confiam pouco também. Tá. Entendeu? Então, assim, tudo isso agora, com essa onda de inteligência artificial, onde a gente realmente, nem um vídeo, que era a prova mais cabal que a gente tinha de que algo aconteceu, agora já não podemos mais contar, digamos assim, com essa Que mídia. loucura, né? É uma loucura. Que loucura. Então, essa é a crise da realidade. Então, entendo que, nesse contexto, o pensamento de futuros é cada vez mais importante. Inclusive, quando eu penso nos meus filhos, eu penso, tinha que ser, e tem várias instituições que trabalham nessa linha. Tinha que estar na escolarização mesmo precoce. Tem instituição que já trabalha com isso? Claro, o Teach the Future, né, que é uma instituição global que faz esse trabalho para incluir a alfabetização de futuros nas escolas, nas universidades. Eu nunca ouvi falar, que legal. É muito legal. Então, assim, eu entendo que todo mundo tem essa responsabilidade nesse momento. Porque no momento que tu coloca o tempo, né, o tempo na tua tomada de decisão, automaticamente muda a tua condição até interna de tomar aquela decisão. Tu vai pensar em mais consequências daquilo que tu está fazendo, vai ter uma visão sistêmica maior. E é justamente a maior habilidade, né, que se fala habilidades do futuro, é a capacidade de tomada de decisões complexas. Então, a gente não consegue mais apertar um botãozinho aqui, eu só apertei o botão aqui. Não, ele tem sempre um desdobramento, né? Tudo que a gente faz se desdobra em consequências sistêmicas. Então, eu acho que quanto mais a gente está internamente preparado para isso, mais a gente vai ter essas habilidades que são requeridas no presente, na verdade, né? Isso para mim é a coisa mais evidente que todo RH de toda empresa tinha que estar fazendo. E não é só o RH das grandes empresas, que inclusive já tem isso mapeado há mais tempo. Tá. Né? Tô falando eu sou RH da minha própria empresa. Tô falando com você aí que tem 2 funcionários, 3 funcionários. Você não pode tomar todas as decisões só pensando nos 6 meses. Né? Então, quando a gente vai fazer um investimento maior, naturalmente, né, a gente já faz isso, né? Pô, eu vou comprar o ponto aqui. Tu vai fazer uma visão, tu vai tentar olhar essa região. Ela vai valorizar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Uhum. Isso já é o quê? Um pensamento de futuros. Eu estou colocando tempo na minha decisão. Né? Uhum. E o que a gente está convidando é colocar sempre o tempo na tua decisão. Não só quando tu vai fazer um investimento maior. Né? Mas na tua visão mesmo de conduzir a tua vida, de educar os teus filhos, de te posicionar. Né? Então, eu entendo que quanto a gente não teria feito diferente, né, no começo da internet, se a gente tivesse pensado um pouquinho mais. E não é nem assim, gente, 10 anos, né? Se tivesse pensado 10 anos, passa assim, né? É assim passar 10 anos, gente. Pra você que é jovem, talvez ainda não tenha se dado conta. Ainda não tem filhos de 10 anos? Aham. A gente, quando vê, passou 10 anos. E aí tem uma dificuldade enorme de falar com um empreendedor 10 anos. Parece que é uma coisa de outro planeta. Vocês lembram de um vídeo do Bill Gates, desculpa, com aquela entrevista nos Estados Unidos, que pergunta para ele que negócio é esse de internet. Ele fala, não, um negócio que a gente vai conseguir ler notícias. E aí o repórter ridiculariza ele e fala, não, mas já tem um jornal. Pra quê? Não, você também vai poder ver os jogos a hora que você quiser. Pô, mas já tem a televisão e o videocassete. Uhum. Para que eu vou precisar? O Bill Gates era um que estava olhando há 10, 20, 30 Perfeito. anos, mas a gente não conseguia compreender porque comparava com o que a gente tinha na mão. Perfeito. E aí eu queria voltar numa fala que você fez sobre tomadas de decisão. Hoje o que a gente mais escuta no mercado é que os dados é o novo petróleo. Eu gosto de falar que dados é o novo bacon, porque ninguém odeia bacon, todo mundo ama um baconzinho. Então é mais apreciado. Vocês não comem? Não? Tá. Vocês são vegetarianas, veganas? Eu sou vegetariana. Flexitariana eu sou. Essa eu não conheço. Eu como às vezes frango. Ah, beleza. Mas bacon é muito difícil alguém não gostar, tá bom? Eu como bacon vegetariano, que é defumadinho. Pronto, tá vendo? O gosto é espetacular. Sim. Uhum. Só que quando eu entendo de dados, a gente tá olhando muito para trás. Isso. Né? Aquilo que aconteceu, alguém tabulou, virou um dado muito bonito, muito bem arrumado, mas é olhar para trás... É um filme ou uma foto? No máximo. E a complexidade é, beleza, olhando para trás, tentar projetar o para frente. Ainda faz sentido discutir isso, então? Dados, ou dos dados vocês conseguem extrair o que consegue jogar para frente? Então, a gente trabalha em outro âmbito. Em outro... âmbito. Para sessões que vocês conduzem, é convidado a olhar para trás? Sim, porque a gente precisa olhar o filme, né? A gente precisa olhar os aprendizados e o que a gente fez. Mas algumas das coisas que a gente mais discute nas empresas, por exemplo,
é que como que é feito o budget nas empresas? Que é a planilha orçamentária que a gente vai vender no ano que vem. O que é feito? Você pega o que aconteceu no ano passado e você fala, eu vou fazer aqui 5% mais de eficiência, Isso 10% aí. vou vender 10% a mais, e é esse aí como um futuro único. Perfeito. No máximo. É um orçamento Em base zero. lugares assim, esse aqui é mais um pouquinho ruim, de acordo com a previsão aqui de crescimento do PIB, da indústria, esse é mais sofisticado. A indústria vai crescer 3%, eu vou crescer 5%. Tipo, Tá bom. Ou a indústria vai decrescer 3%, eu vou crescer... Enfim, esse é o mais sofisticado. E nesse momento de mudanças aceleradas, tipo, cada vez mais, isso você pode perguntar para as pessoas das empresas, assim, eles, tipo, todo mundo joga o budget, planejamento fora no segundo trimestre. Tem que planejar de novo, mas todo mundo joga fora. Por quê? Porque as coisas que estão fazendo as mudanças reais, as pessoas não param para pensar. Como, por exemplo, as construtoras ou uma fábrica de, sei lá, de aço. Tá. Então, assim, tipo, ninguém para falar assim, gente, e se a gente tiver mudanças geopolíticas relevantes de tarifação internacional? Tipo, isso é um pensamento futuro. Ok. Certo? E que, tipo, a gente tem para outras pessoas para vender, qual que é? Isso é um pensamento de futuro, né? Que não é só assim, A, B, C. Enfim. A gente entra também dentro desse... nossa perspectiva é que futuro você quer que aconteça. Você vai conduzir ele. E através dessas técnicas a gente vai falar, a gente vai falar sobre todos os futuros. A gente vai falar sobre mais futuros e melhores para depois a gente entrar. Dentro de todos esses futuros que a gente viu aqui, quais são aqueles que você quer que aconteça? Porque o futuro também é construído, ele não existe, ele está ali para, né? Só que a gente precisa visualizar. A gente até fala no livro que, tipo, se você não visualiza a casa pronta, você não aguenta a obra, né? E parece que você tá só na obra, 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 E quem já passou por isso sabe o quanto é ruim construir uma casa. E eu acho que a gente sente isso, que é construir, a gente sente o trabalho hoje, né? Como uma grande construção de uma obra que você não sabe para onde você quer chegar com o seu trabalho. Então, se você para o trabalho da própria pessoa. Tá, legal. Então, o nosso slogan até é abrimos espaços para a reimaginação radical. Não é só reimaginação radical. Porque a reimaginação, ela vem. Né? Uma vez que você abre espaço... Isso. Qual que é o maior bloqueio hoje para poder abrir esse espaço? Que as pessoas... Qual foi a última vez que você teve uma boa ideia? Puta merda. Tipo, não precisa falar ideia. Tipo, que você tava... Puta, não sei. Bom, eu acho que eu tive uma boa ideia ontem. Legal. Tá, ótimo. mas eu acho, ainda não fiz fazendo? nada. Tomando banho. A gente... Era isso, tava tomando banho. Era esse o ponto. Uhum. O ponto é que é o seguinte, a gente resolveu compartilhar, fazer um cubículo de onde que é nosso pensamento é produtivo. Quais são o lugar das ideias? É no lugar do post-it, no workshop de ideação. É no lugar do pensamento, do cubículo da sala de aula, que você tem ali seu lugar, é aquele momento que você tem que ter ideias e pensar. Não vai ser no momento mesmo. do cubículo do escritório. Só que a gente tenta colocar esse lugar da imaginação no lugar compartimentalizado, né? Tá. E no momento da história que a gente mais precisa reimaginar todas as coisas, desde a garrafa plástica, desde o achocolatado, desde as nossas relações sociais, desde a distribuição de renda, desde o conceito de dinheiro. Tipo, legal, você pode ter uma casa, você pode ter 5 casas. Um ser humano deveria ter o direito de ter 100 casas? Tá. E 100 mil casas? Ô, louco. E 100 milhões de casas? Então, nesse momento que a gente precisa discutir todas as coisas que um dia foram imaginadas, porque elas são imaginárias. Tipo, beleza, não, alguém teve que dinheiro é pensar imaginário. Dinheiro não existe assim, a gente cavou e achou dinheiro. Dinheiro é um conceito que é uma convenção social que foi um dia imaginado por alguém. Da mesma forma que o trabalho é uma convenção social. Da mesma forma que Estado, passaporte, política, lei, tudo isso é imaginário. As coisas mais estruturantes na sociedade são imaginárias. Alguém se imaginou lá e se executou. Imaginar uma coisa bem séria pra gente. Muito Tá. séria. E como que você consegue reimaginar se você não consegue nem saber que tem espaço para reimaginar? Pra isso, né? Tá. Porque a imaginação, ela depende de vários outros lugares no seu cérebro. A gente pode entrar nisso, mas, assim, é meio como se você... Tipo, se a gente tem um monte de cadeiras, a gente quer chutar as cadeiras, colocar as cadeiras pra cima, que nem no bar, para deixar suas ideias mais dançarem. E não à toa que a gente tem as melhores ideias quando a gente está tomando banho,
a gente tá É dirigindo. comum, né? Não sou só eu. Não. Tá. Tipo, quando a Super gente comum. tá no banheiro... Eu acho que eu tive uma outra também dirigindo. Eu tava tentando pensar aqui quando você falava, teve um momento que eu fui dirigindo. Correndo, numa praça. Não é à toa, é porque você abriu os espaços, né, dentro do seu cérebro, colocou as cadeiras pra cima, pra gente poder discutir, pra deixar as ideias e os espaços que estão no seu cérebro, que é muito parecido com o espaço de sonho. É mais caótico, ele é mais imprevisível. E a gente quer compartimentalizar as ideias e a imaginação dentro de um cubículo racional. Não funciona, né? E nesse momento... Ou não é o melhor ambiente, né? E agora o assunto que eu tô focada no momento é que quando a gente fala da inteligência artificial, Tá. ela é muito boa para estruturar, para pensar, para fazer memória, que é o que a gente aprende na escola. Tipo, decorar as coisas, memorizar o que pedem na FUVEST, o que é a FUVEST daqui. A UFES, a federal, né? É a UFES. UFES. A prova, né? Tipo, perde um monte de coisa que hoje você pergunta para o ChatGPT. Uhum. O que IA não tem, né? O que faz parte da nossa humanidade, né? É esse espaço mais caótico, esse espaço da imaginação, esse espaço, né, da gente poder sonhar, mesmo que seja um sonhar acordado, né? Então, se a gente precisa cada vez mais reimaginar, a gente está não só compartimentalizando todos esses espaços, como a gente também não deixa espaços de ócio, espaços do sonhar acordado. Se eu fico aqui e não tô aqui falando com vocês, eu já tô aqui no meu celular, catando querendo um celular, ver o grupo no WhatsApp, tô vendo meu feed do Instagram, e eu estou falando nisso porque eu também sou assim, Isso, tá? tá bom. Só pra esclarecer. Você não tá que eu apontando o não tô dedo. aqui apontando o dedo pra ninguém, falando, gente, vocês que são pessoas menos evoluídas que eu. Não é isso, né? E vocês ainda ficam aqui através do design, enfim. E daí a gente está, com a inteligência artificial, também terceirizando parte das nossas decisões e parte da nossa imaginação, né? Então, qualquer músculo que a gente não exerce, inclusive esse lugar, né, de a gente deixar as ideias fluírem, qualquer músculo que a gente não exerce, a gente está atrofiando. E a gente está até nesse momento fazendo um estudo que se chama soberania cognitiva na era da inteligência artificial. Soberania pra gente... O que é soberania? Nossa, está sendo bastante discutido isso, né? O que é soberania? Bom, ainda mais nesse ambiente, não sei Exatamente. como é que vocês querem tratar disso. Não, nem sei se dá tempo agora de adbersaba, porque já estamos no Temos final. 2 minutinhos, Temos é verdade. 2 Nossa, eu me minutos. perdi Melhor a aqui, gente pessoal. encerrar, né? Acho que eu tenho mais 8 Aquelas perguntas. assim, Espera aí. Vamos lá. A soberania é a gente ter... Vocês têm que ir lá para a palestra da Morgana. A gente ter autonomia, a gente ter controle, a gente ter propriedade sobre a nossa própria cognição. Eu escolher o que chega para mim, eu conseguir decidir se eu quero ou não Nossa, ter, praticamente o que não impossível hoje. né? Exato. E Não como é? a gente É bem mantém o nosso conhecimento, o nosso nível de cognição, sendo que a gente não faça a mesma coisa que a gente fez com as redes sociais, que a gente delegou para outras pessoas pensarem no design. Né? E daí a gente, de repente, a gente achou que era inevitável uma geração de pessoas deprimidas, ansiosas, com vício, com comportamentos de vício, tipo, no celular e nas redes sociais. Né? Isso era evitável se a gente tivesse parado como sociedade para pensar o que isso... Provavelmente, né? Mas... Claro que sim. Mas- Porque isso é by design. Basta olhar o dilema das redes, tá lá, como todos os processos. Eu vivi isso. Quem viveu, né, a internet, no começo da internet, era isso que a gente fazia, gente. É isso, entender. Como que tu passa a maior parte do tempo? É o que tu aprende na faculdade de publicidade. Como que tu sequestra o máximo da atenção deste consumidor, que inclusive nem consigo mais falar consumidor, até isso pra mim já é difícil. Porque o que pra mim é ser uma pessoa, eu tô compartimentando ali, né? Tá bom. Achando que a pessoa serve pra consumir. Exato, Que a já tô gente... Não era só pra isso, né? Não, era, pelo contrário, não era a pra... gente quer que ela consuma cada vez menos. Isso, é. Porque esse é a solução. Então, como que a gente quer que ela consuma cada vez mesmo, chamando ela de consumidor? Não fecha. Então é uma questão assim, né? Essa foi rápida de explicar. Utilitarista, né? Enfim, mas é isso. Ai, gente, muitas abas. Temos que fechar algumas pra gente... Vocês estão falando, eu fazer tive que apagar aqui. meu Instagram. A conta existe ainda, né? Porque tem a conta de trabalho, mas eu apaguei o meu porque eu não estava mais conseguindo. Era isso, qualquer segundo de silêncio que eu tivesse, seja lá com quem for, eu pegava aqui. Isso. E aí, quando você olhava, tinha pelo menos 15 minutos que eu estava aqui. Falei, puta merda, 1000 coisas para fazer e esses 15 minutos eu estava aqui. Aí posso estar com a minha filha, podia estar com a minha esposa e era isso. Deu 1 minuto de silêncio. Isso. Vou catar alguma coisa para fazer aqui. E tava um caos. Meninas, a gente precisa seguir pro fim. Peço desculpas de bater um papo tão rápido assim com vocês, tendo tanta coisa para poder discutir. Falamos várias coisas, né?
Foi, até da muqueca aqui a gente já falou, tá? Você só esqueceu de dar o canal da muqueca. Então, mas eu não sei se eu vou me queimar falando só um aqui. Acho que No não off é. eu falo um ou dois, tá bom? Acho melhor. Vai ser menos mal, porque senão alguém Vamos no off, posso vamos deixar. no off. Depois eu preciso convidar essa pessoa aqui, Bota aí imagina. nos comentários também. É, boa. Ajuda Vai. pra vocês. Aham. Meninas, eu vou só, então, pra gente poder fechar, abrir pra vocês poderem fazer algum comentário, alguma provocação que vocês queiram deixar pro final aqui, pra galera que tá ouvindo, sobre o trabalho de vocês, sobre isso tudo que vocês defendem, a forma como vocês enxergam que o futuro deveria ser tratado, que, pelo que eu entendi, é muito mais denso do que eu já tive as oportunidades de discutir. A gente já trabalhou futurismo dentro de uma empresa que eu também trabalho, chama Suma Urbanismo, é uma loteadora, e foi muito difícil pra nós levar a galera pra estar num ambiente não físico, né, mas que a cabeça conseguisse ir para um lugar onde o futuro pudesse ser discutido de forma mais aberta. E as minhas perguntas vieram muito dessa experiência. Mas ajuda a gente a provocar o pessoal a entender e a se abrir para esse futuro, para que isso possa, não só nos negócios dessas pessoas, também na vida pessoal, gerar esse impacto que vocês aparentemente já, ainda que não sejam perfeitas, né, se mostraram aí também falhas, mas que vocês consigam já experimentar alguma coisa disso na vida de vocês. Posso dar uma dica? Boa. Uma dica é exatamente a metodologia que a gente vai estar aplicando no ESX, que é fazer perguntas melhores. Você aplicar a lei de ousadia... Foi uma indireta pra mim, não, né? Não. Tá bom. Não, é você colocar o seu problema, né? Tipo, se você é uma... Vamos dar o exemplo da construtora. Se você é uma construtora, você colocar assim... Por que achamos tão difícil dialogar com os vizinhos das propriedades que a gente constrói? Por que a gente não faz espaços que tenham mais... que fomentem comunidades? Que as pessoas não sejam apenas vizinhos, mas elas tenham melhores relações. Como a gente poderia fazer espaços que provoquem relações melhores, né, que as pessoas consigam viver? E se a gente fizesse um espaço kids, que é um espaço de adulto, né? Tá. Tipo, enfim, aqui a gente chamaria de bar, né? Mas é mais ou menos isso. Não, mas por que precisa ser um bar? Exato. A gente até teve essa discussão esses dias. Por que todos os espaços de socialização hoje de adultos tem que ter bar? bebida? E eu nem bebo, tá? Mas eu vou pra lá porque eu sei que é lá que a galera vai estar. Por isso. Mas eu falei, cara, a gente precisa pensar a gente precisa reimaginar os nossos espaços sociais. Ótimo. E como que a gente faz isso? Fazendo perguntas melhores. É Boa. só isso. Então, assim, quando você tiver um problema, o que você faz? Você vai lá, fala, vamos pegar esse problema? Coloca esse problema na mesa. E daí você para. 3 minutos. Pergunta de por quê. Só faz pergunta, não pode responder. Por quê? Outro espaço. Legal. Chegamos aqui. Perguntas de como. Como. Se você perguntas de C. E daí vocês olhem para essas perguntas. Tá bom. Coloquem no ChatGPT para clusterizar. Beleza, organizar. Mas vocês podem só olhar para essas perguntas e falar, vamos refletir. Discutir agora sobre essas coisas que estão no nosso inconsciente e que a gente não teve coragem de falar sobre isso, porque a gente só consegue colocar no lugar das perguntas. Puta, que legal. É a dica. Ótimo. Esse que a gente vai aqui tratar, acho que vai ficar também disponível, né? O Ouse Questionar o Futuro. Então a gente acredita que todo mundo deve questionar o seu próprio futuro. Tá. E tu fez a pergunta assim, como que os futuros deveriam ser tratados? E eu acho que deveriam ser tratados, ponto. Porque não são. A negligencia, né? A gente deixa de falar dele. Nosso governo pensa em 2 anos, as empresas agora, né, pensam nem em 1 ano. A gente tem, assim, quanto mais incerteza, mais as pessoas colocam uma obsessão no curto prazo. Exato. Nossa educação, né, apesar de a gente já sabe que tem que formar as crianças com habilidades socioemocionais, a gente continua fazendo a mesma escola de 100 anos atrás, igualzinha, né? A gente não coloca esse futuro que a gente já sabe que vai precisar, a gente não coloca ele no presente da educação das nossas crianças. Então eu sinto que é assim, uma coisa de primeiro lugar tem que começar a fazer a alfabetização de futuros. E eu tenho certeza, nesse sentido eu sou muito otimista, porque quando eu olho para a permacrise, eu sou extremamente pessimista. Eu olho e digo assim, gente, tudo está piorando. A crise climática está piorando, a crise da realidade está piorando, a crise da democracia está piorando, a crise econômica está piorando. Não tem nada que eu olhe e eu diga, nossa, olha, a curva está subindo. Não vejo, de verdade, assim. Porém, quando eu penso, e se fosse considerado futuros? Imediatamente eu já sinto assim, uma janela de esperança se abrindo. Tá bom. Imagina se o nosso governo pensasse como
Os povos originários pensam em 7 gerações para frente. Um conselho indígena, ele senta e diz assim, essa decisão que nós vamos tomar na aldeia, o que ela interfere nas próximas 7 gerações? Não que legal. Para mim, daqui a 2 anos. É uma 7 perspectiva gerações totalmente individualista, egoísta. O que é para mim, inclusive meio burra. Porque o que é para mim bom no próximo ano, vai ser para mim ruim daqui a 5. Uhum. Vai ser para mim e para minha família péssimo daqui a 10. Então perceba que quando a gente coloca minimamente a pauta de futuros na mesa, a gente toma decisões melhores. Eu votaria num político que soubesse, que me trouxesse essa promessa. Eu acreditaria num CEO que fizesse isso na sua empresa, porque são pouquíssimos que fazem. Eu acreditaria numa ONG que olha, né, quando eu vejo às vezes nesse terceiro setor tem mais gente que pensa futuros, que pensa o seguinte, eu tenho que resolver a Unicef, ela pensa em resolver o problema da infância aqui. Então ela É longo prazo, não dá para resolver o de hoje. Ela tem um pensamento de longo prazo. Legal. Imediatamente a discussão já melhora. As pessoas, inclusive, ficam mais unidas. Por exemplo, eu falo assim, o que é um futuro que eu vislumbro? Eu quero chegar em 2042 na cozinha da minha casa. Eu quero abrir uma torneira e sair água potável, ilimitada. Tão bobo quanto isso. É isso que eu quero no meu futuro. E eu vejo esse futuro como bem improvável. Eu e qualquer pessoa que trabalha com ciência climática. Tá bom. Então, e esse futuro não é presente para quase 100 milhões de pessoas que não têm ainda saneamento. A gente diz, é o que a gente já tem. A gente quem? Quase 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico hoje no Brasil, quando poderia ter. Porque tem tecnologia e tem dinheiro. Tem tudo, Tem tudo. Então, eu penso que quando a gente se coloca nesse lugar, todo mundo quer, né? Que seu filho tenha água potável. Esse é o futuro que a Eva falou. É o futuro desejável. Talvez ele não seja nem o mais provável. Mas ele é o que a gente quer. Então, a gente vai batalhar por ele. A gente vai botar ele na mesa e dizer, eu quero esse futuro. De torneira que abre e sai água. Como a gente faz? E aí todo mundo já, sobe muito o nível da interlocução. Isso é uma verdade que a gente testemunha também nos nossos workshops. E o último recado que eu tenho é que, caso você queiram falar mais sobre isso, a gente pode nos seguir no White Rabbit Trends. Isso, boa, Jabá. Ler aqui. Aqui o livro. Aqui, e vocês podem também comprar o livro. O livro. Tá aparecendo aqui flutuante. Aqui, flutuante. Reimaginação Radical. Isso. Que tem o link aqui que vocês podem olhar também, talvez, nos comentários. E aí, segue a gente nas redes pra gente. E segue a gente. Se vocês quiserem falar sobre isso, a gente responde e estamos lá pra gente falar mais sobre o futuro juntos. Pessoal, o fechamento levou mais tempo do que o podcast. Gente, meninas, obrigado demais, tá? Desculpa mais uma vez fazer um podcast tão curtinho. A gente vai marcar uma outra agenda para poder aprofundar mais as outras 4 lentes que a gente não falou. Isso, boa ideia. Beleza?